Bem, gente, então agora voltando para o nosso segundo bloco, né, a gente tem uma política, tem uma vontade sempre de, nesse programa, mostrar algo que a Ordem Maçônica faça de forma efetiva, pragmática, na ajuda à sociedade naquele determinado tema na qual nós estamos falando. Como o tema hoje é segurança, vocês vão ver agora uma atuação nossa, da Ordem Maçônica, em apoio à Polícia Militar. Agradeço a todos os irmãos que estão ajudando naquela obra maravilhosa, que é, diante da falta de recursos, obviamente, da dificuldade, dessa parceria também com a Polícia Militar, a construção do alojamento feminino do 30º Batalhão de Polícia Militar aqui em Teresópolis. Dê uma olhada. Bem, então, meus amigos, telespectadores, meus irmãos, nós temos também mais uma vez a grande alegria, orgulho, não vaidade, mas orgulho de mostrar uma parte da atuação pragmática, prática da maçonaria acerca desse tema de segurança. Bem, o que acontece? Nós temos o 30º Batalhão de Polícia Militar aqui em Teresópolis prestando um excelente serviço para a nossa cidade e para as outras cidades perto. Só que o contingente feminino precisava de melhores acomodações. E nós sabemos da dificuldade no nosso estado do Rio de Janeiro, das instituições. Então, realmente, a Ordem tomou, né, para si essa missão de ajudar o contingente feminino do 30º Batalhão, construindo para as nossas policiais femininas um alojamento mais condigno, um alojamento maior, com condições excelentes, diríamos assim, para que elas possam desempenhar melhor sua função de policial, que já é uma função, uma profissão muito difícil, muito perigosa, muito complicada. Então, que elas possam ter a melhor condição através desse novo alojamento. Eu estou aqui com a Major Renata, tá? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Major Renata, tudo bem? Tudo bem, senhor Cláudio, boa tarde. Tudo bem, telespectadores, boa tarde. Major, eu gostaria só que a Major passasse aqui para os telespectadores, amigos e irmãos, um pouco da necessidade e de porquê desse novo alojamento, qual é a situação da policial feminina aqui no batalhão, como é que nós chegamos a esse pé e a importância dessa obra aqui também. Ah, sim, com certeza. Essa obra está sendo muito importante para o nosso efetivo feminino. Nós temos hoje no batalhão mais de 20 policiais femininas. O batalhão, por ser um imóvel antigo, né, um prédio antigo, construído numa época em que não havia quase policiais femininos na corporação. Então, naquela época não se pensou em que dali a alguns anos haveria uma quantidade de policiais que necessitasse de um alojamento específico. Então hoje, atualmente, como o senhor pôde ver, né, senhor Cláudio, o alojamento das policiais femininas situa-se onde antigamente era a cela dos presos do batalhão. É um local bem pequeno, né, muito pequeno, para o uso de 20 policiais. Tem apenas um banheiro, não tem ventilação adequada, porque o uso dele, né, como eu expliquei para o senhor, que era para o policial preso, inclusive era para no máximo 2 presos, que era o que poderia ficar no alojamento. Então, essa parceria, né, da sociedade civil com o batalhão, essa colaboração está sendo dada, está sendo assim, muito importante. As policiais estão animadíssimas com isso. Eu sou responsável pela parte logística do batalhão, então coordeno aqui essa parte também da obra. E sempre que tem alguma novidade eu passo para elas, ou o andamento da obra, como é que tá, mando foto. Elas vêm aqui olhar, a minha cama vai ficar ali, o meu armário vai ficar em tal lugar. Porque hoje realmente está um pouco, digamos assim, indigno para a nossa condição de trabalho. O nosso trabalho é um trabalho desgastante, é um trabalho cansativo, e no momento que a gente chega no batalhão para trocar de uniforme, ou numa hora que tem que juntar muitas policiais ao mesmo tempo, exemplo, carnaval, ano novo, tem que fazer fila, esperar uma sair, esperar outra entrar, e com certeza essa obra que está sendo feita aqui pelos senhores é um presente para todas nós que vai ficar para a posteridade, né? Isso aí. Major, então só recapitulando, gente, nós tínhamos 20 policiais no alojamento com um banheiro só, então não se precisa dizer mais nada, né? Gente, então nós gostaríamos muito de agradecer, né, a oportunidade de ajudar. Por quê? Porque a polícia protege a toda a sociedade, mas a Ordem Maçônica é sensível a esse trabalho, muitas vezes não compreendido, muitas vezes desvalorizado, né, mas que teria que ser o inverso.
Nós temos que ter orgulho dos nossos policiais, orgulho da polícia que nos protege, tentar ajudar isso, a polícia, as instituições, da melhor maneira possível, para que a própria sociedade seja beneficiada de uma forma geral. E é isso que nós estamos fazendo mais uma vez aqui. Parabéns, Ordem Maçônica, por mais essa importante obra em prol de toda a sociedade de Teresópolis, que também atinge as outras cidades, porque o 30º Batalhão também presta o policiamento, efetiva o policiamento em outras cidades da região serrana. Bem, vocês viram, e essa é uma atuação pragmática, prática, de estamos ajudando realmente, ou tentando ajudar realmente a nossa polícia. Eu acho que todos vocês, cidadãos, devem se preocupar com isso, ajudar a quem lhes protege. Mas vamos continuar aqui, porque realmente esse tema é quase inesgotável. Agora, a situação da segurança no Rio de Janeiro, eu acho que é só abrir o jornal, é só abrir a internet. Infelizmente, hoje nem se precisa abrir a internet, nós recebemos a cada minuto vídeos, mensagens, áudios, né, de literalmente, praticamente uma guerra civil próximo a isso, próximo a isso que nós estamos vivendo, porque se arraigou, né, dentro da sociedade um sistema que vem perpetuando e aumentando o crime, né? Isso atinge a todos nós, talvez menos em Teresópolis. Mas, Fábio, ao que você acredita essa nossa situação praticamente caótica que nós estamos vivendo hoje na cidade do Rio de Janeiro? É lógico que é um conjunto de fatores, mas como é que nós chegamos a esse ponto? Mais de 100 policiais mortos e nem acabamos o ano, entendeu? Tiroteios, balas perdidas, crianças, cidadãos, trabalhadores, enfim, praticamente uma guerra civil, né? Infelizmente até maculando, prejudicando a imagem muito do nosso Rio de Janeiro e do país, né? Isso vira manchete em todo o mundo, acabando com o turismo, acabando com a economia, acabando com a tranquilidade das pessoas, a educação, nós já falamos disso. Mas aqui você acredita, né, o estágio no qual nós chegamos na segurança pública hoje? Olha, Cláudio, primeiro, só fazendo um reparo, né? Sim. A polícia militar, principalmente a polícia civil, mas muito mais a polícia militar, que enfrenta o crime todo dia, diuturnamente, no nosso estado, ela já vem morrendo há bastante tempo. Né? Recentemente que se passou a contar, chegou a essa contagem centenária de 100 policiais, mas as estatísticas mostram que nos anos anteriores números maiores até do que esses ocorreram durante o ano. Então nós não estamos falando de uma novidade. O policial vem morrendo, só que isso não causava espécie. Estranhamente, não causava espécie na sociedade. Né? E agora, parece que finalmente a sociedade brasileira despertou, né, para uma realidade de que se aquele que está lá para defender a lei, está lá para proteger o cidadão, está sendo vitimado, então há um descontrole. Aí você me perguntou qual a origem desse descontrole, como que isso se estabeleceu, como é que esse caos se estabeleceu.
E aí, vamos fazer um reparo. Isso é uma questão política. De políticas públicas. Sim. Nós não vamos entrar em política partidária, de esquerda, direita, centro, muito pelo contrário, mas de alguma maneira, né, o Estado abandonou algumas áreas específicas dentro do espaço, né, da polis, da cidade, do município, né, principalmente do município, do bairro do município e do Estado. Então vamos crescendo, porque o crime não acontece no Estado, o crime acontece no bairro, no município, né, e está dentro da estrutura do Estado. Claro. E essas áreas elas foram abandonadas, se tornando áreas de segunda categoria, com cidadãos que foram abandonados nos serviços básicos, onde o Estado só entra e quando entra só com polícia. Né? E isso efetivamente não é a solução. Se em algum momento alguns governos, né, e aí não vale a pena nem nomeá-los, porque não nos causam saudade nenhuma, abandonaram determinadas áreas, até impedindo a atuação da polícia. Sim. Como se isso fosse resolver, como se a polícia fosse o algoz, né, o policial fosse o algoz do cidadão menos favorecido. Né? Alguns documentários que foram feitos durante os anos já vinham demonstrando isso. Né? Essa cidade partida, onde mais no mundo você tem uma rocinha ali, daquele jeito, aquela pobreza, e São Conrado. Se repete do lado de São Conrado, né? Um IPTU altíssimo e locais sem saneamento básico como se fossem abandonados, como se fossem países de terceiro, quarto, quinto mundo. Isso não se sustenta. Então se repetiu uma lógica de Casa Grande e Senzala. Você precisava de uma mão de obra barata para atender a madame e um dia essa conta ia ser cobrada. Esse abandono de serviços públicos, de saúde, de educação, principalmente aquilo que a gente vem conversando aqui no intervalo sobre a necessidade de educar, esse abandono vem produzindo esse resultado, esse afastamento, essa cidade partida que agora está cobrando preço. Agora a favela está descendo por asfalto. E aí... Talvez esse espanto todo, talvez essa grita toda que a grande mídia está fazendo no momento, seja porque as pessoas estão morrendo em São Conrado, e não em Caxias. Que sempre morreram, talvez Japeri, em mais quantidade. Essa violência ela sempre aconteceu. O que agora está acontecendo é que ela foi para o Jornal Nacional, ela foi para a RJTV, ela foi para a CNN. E aí está claro que nós temos que sentar e repactuar, principalmente que polícia nós queremos, que sociedade nós queremos. Como é que nós vamos resolver isso aí? Só juntos, sentados em torno de uma mesa. Perfeito. Sim, um parênteses, ouvindo os profissionais de segurança. Claro. Que é quem tem o conhecimento. Os teóricos e práticos, só teóricos. E muita teoria, tá a respeito cheio. disso. Muita teoria. Mas na hora de tomar uma política pública, de determinar uma ação ou de elencar um investimento, não se ouve o profissional, não se ouve o comandante do batalhão. Aquele que está ali no dia a dia, no fim da linha. Sofrendo. Infelizmente. E tentando fazer andar, trocando pneu com o carro andando, como a gente diz dentro da nossa profissão. Olha, infelizmente, Fábio, você está certíssimo. Infelizmente, né, a gente sabe que existem N causas, N fatores que levam a essa violência e ao ponto que nós chegamos. Outro dia, eu vi uma entrevista onde se perguntava a um policial: o senhor acha que o senhor está enxugando gelo? E ele disse o seguinte: eu não acho, eu tenho certeza. Né? Infelizmente, parece que existem outros fatores. Mas, coronel, hoje nós temos um problema a nível de Rio de Janeiro, Brasil e mundo, poderíamos dizer, talvez seja o financiamento, né, onde nós chegamos em toda essa questão da violência, de um fator da maior importância, né, que são as drogas. Né? Eu logo falo sobre isso, até porque, para você, telespectador que não sabia, meus irmãos sabem, a nossa instituição tem um dos postulados, um dos principais motes dela é combater os vícios. É lógico que nós vamos ver aqui que as drogas são final de linha, quando a pessoa quer sair da realidade, mas obviamente o mercado da droga lida com muito dinheiro. Isso vem financiando a entrada de armas, todas essas guerras, né, que nós estamos vendo na televisão, tem como base o tráfico de drogas. Coronel, qual é a importância, qual o percentual, se é que o senhor consegue mensurar isso, da questão das drogas na violência hoje? É lógico que ela é um final de linha, nós vamos falar sobre isso, mas qual é a importância do tráfico de drogas hoje nessa questão toda que nós estamos vivendo? Bem, doutor Cláudio, a gente consegue observar aqui na ponta da linha que todos os crimes violentos
a maioria deles, em sua maioria, mais de 90%, ele permeia o tráfico de drogas. Né? Ele tem um link com o tráfico de drogas. Sim, né? sim. Mais de 90%. Você vê um roubo de veículo, às vezes a pessoa está saindo de o melhor está saindo de uma comunidade, que ele foi num baile funk, se envolveu com drogas, tal, rouba aquele veículo para deixar aquele veículo em outro local e vai embora. Né? Ele rouba para fazer um assalto, ele rouba um carro para vender na favela para comprar droga. Né? A arma, ela existe para proteger os territórios. Sim. Então a gente vê que tudo isso está no emaranhado, mas tudo tem como fim o tráfico de drogas. Sim. Né? Mas eu acho que, como o Fábio bem falou, eu acho que a gente necessita de políticas públicas mais sérias, mais rígidas. Né? E a gente fala muito de lei. Eu não vejo nem que o problema seja a lei, que a lei existe. Na verdade, o que não existe é a sua plena execução. Aplicação. A sua aplicação, a falha está na aplicação da lei. Né? Porque quando a gente vê hoje a Guerra da Rocinha, por exemplo, né? Você vê que a maioria daquelas pessoas já foram presas. Mais de uma vez. E mais de uma vez. Mais de uma vez. Então isso não é um problema de polícia. Sim. Sim. Isso não é um A polícia problema fez de a sua polícia. parte. A polícia fez sua parte várias vezes. Sim, perfeito. Né? Perfeito. A esposa aí do NEM, né? Ela uma semana antes de ser condenada, ela foi liberada através de um habeas corpus. Ela não fugiu, não. Alguém concedeu um habeas corpus para ela. Sim, Né? sim. E quem responde? E agora quem tem que lutar essa guerra de novo, o enxugar gelo que o senhor bem falou? A Isso. polícia. É verdade. E aí muitos homens nossos morrem em função disso. Né? De uma assinatura, né? De um habeas corpus. Né? Aquele médico da Lagoa que faleceu, foi esfaqueado, Sim. aquele médico tinha diversas passagens pela polícia. Então não é um problema policial. Né? A gente reputa como falta de polícia. Está faltando polícia? Até está. Mas está faltando a plena execução da lei. Perfeito. Também. Né? Quando você vê aí a Suzana Ristoff, que matou os pais, no dia dos pais ela recebe um indulto. Pelo amor de Deus. Vamos rir para não chorar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é é um que absurdo. você matou os seus pais e no dia dos pais você recebe um indulto para você visitar quem? É um escárnio. E o que eu dizia, escárnio. e o que eu dizia antes, da importância de se contratar e conversar com um profissional de segurança. Claro, Porque claro. tem algumas coisas que são muito interessantes. As nossas leis, como você disse muito bem, Marco Aurélio, elas são muito boas. O comandante está certo, a lei está ali, mas o cara precisa cumprir. Claro. Precisa cumprir. E se você ouvir, por exemplo, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, é uma lei fenomenal. Da Suécia. Exatamente. Na Porque Suécia. quando ele foi promulgado, todos os policiais militares, eu passei uns debates Todo com mundo o foi comandante, nós dissemos, o que está fazendo esse estatuto é dar mão de obra para o Pro crime. tráfico. De inimputáveis, porque o garoto é menor de idade, sabe que não vai ser punido. 3, 4 elementos assaltavam. Quem foi que atirou? O menor. O menor, sempre Quem o foi menor. que empunhava a arma? O menor. Quem esfaqueou? O menor. Porque daqui a 3 meses essa mão de obra retorna para o crime. Então, o comandante está... Infelizmente, vocês já viram como esse assunto é complexo, mas nós vamos voltar no próximo bloco também falando sobre algo que nos traga esperança, porque senão a coisa fica difícil.